Me vendo. Olá. Vocês estão me ouvindo? Manda um oi aqui para mim no chat, para eu saber se está tudo funcionando. Todo mundo ouvindo? Você viu, Gabi? Não é só aqueles caras lá das exatas que são super tecnológicos, não. Eu também sou super tecnológica. Reservei essa sala de convenções em Vancouver para vocês, cheia de comida, notebook, ó, para vocês usarem. Coisa fina aqui. Alguém tem que representar, né? Mas o primeiro dia eu chorei. Nada dava certo. Vocês vão poder falar no fim. Por quê? Na terceira série, quando eu fui, eu fiz a apresentação e aí no final, quando eu liguei os microfones deles, se liga de todo mundo ao mesmo tempo, começa a dar uns ecos. E aí não dá certo se eu estiver falando e vocês estiverem com os microfones ligados. Então, no final, quando eu abrir para as conversas, para os questionamentos, daí eu abro o microfone para todo mundo e daí a gente se organiza, porque aí aparece um balãozinho em cima da cabeça de quem está falando e a gente vai se organizando para todo mundo conseguir falar. Que, olha, eu confesso, estou com muita saudade de vocês. Para mim foi um martírio os primeiros dias. Eu fiquei ali pensando, nossa, vou manter o ritmo, né? Disciplina, vou ler todos os livros que eu quero ler. Nada, gente. Quanto mais notícia eu lia, mais aflita ficava. No começo pensava que ia ser tudo tão rápido, uns 15 dias só, né? E aí, ó, já faz mais de um mês que a gente já está em quarentena. Não tem perspectiva de quando é que isso vai terminar. Mas pelo menos agora a gente consegue ter algum contato, né? Aí alguns eu consegui ali, tinha contato, a gente conversava pelo Instagram, ali pelo direct, né? Coisa do tipo. Mas nada substitui o contato diário ali, né? A energia boa da segunda série, toda segunda-feira ali, depois do recreio me esperando, as dancinhas, o carinho de todo mundo, muito bom. Você viu, Natan? Tem até uma cantina aí, ó. Pessoal, ali no canto esquerdo, deixa eu já explicar para vocês. Tem uma nuvenzinha com arquivos. Quem não está vendo a nuvem, tem uma setinha que é tipo uma aba, assim, que você puxa essa abinha, abre ela, vai ter ali uma nuvem que são os arquivos, que são os slides que eu estou usando na aula, que vocês podem estar fazendo download. Que daí vocês vão ter os slides para vocês também, né? No último slide é onde está o exercício, a atividade que vocês vão precisar fazer no final da aula, que a gente vai fazer. Tem uns links de dois artigos que eu mandei para vocês ontem via painel, que são os artigos que subsidiam as informações que vão dar o suporte ali de informações para vocês estarem resolvendo a atividade, certo? Então, quem não viu ali via painel ainda, dá uma olhadinha lá depois. Tem alguém na turma que não tem o WhatsApp, não entrou na sala ainda e precisa mandar o link lá no painel? Eu não lembro se todo mundo tem o WhatsApp, se está todo mundo no grupo. Deixa eu ver, todo mundo entrou. Deixa eu só mandar o link para os professores do médio também, caso alguém queira vir dar uma olhada, que a gente está testando um monte de plataforma e aplicativo. E aí a gente faz essas trocas, né?
Então, vamos lá. Não achou os arquivos, Ana? Tem uma nuvenzinha azul. Clica em cima dela, que daí já vai aparecer. O nome do arquivo é Urbanização no Mundo e no Brasil. Conseguiu achar? Beleza. Então, faça um download desses slides, que lá no último slide vai estar a atividade que a gente vai desenvolver, lembrando que os links para subsidiar a argumentação de vocês para a atividade está lá no painel, depois eu posso até estar mandando no WhatsApp para vocês também, caso vão ler via celular, ok? Posso começar? Tá todo mundo aí? Chegou todo mundo? Tá faltando alguém? Deixa eu dar uma olhada aqui no panorama. Brian, Ana Clara, Renzo, Gabriela, Fran. É Vitinha do Fortnite? Natan, Marina, Maria e a Elis. Nossa, ninguém quis sentar do lado da Elis. Que sacana vocês. Ela querendo fazer algazarra na minha aula, querendo fazer turma do fundão. Ninguém é parceiro da Elis. Então, vamos lá. Aí vocês têm as opções também de deixar maior o slide ou maior o meu rosto, né? Eu sugiro que deixem os slides, que eles são mais bonitos. Vamos lá. Então, quando a gente saiu de quarentena, né, como estava tudo muito incerto, foi mandada atividade, etc., e a gente parou, assim, bruscamente, né, no meio do nosso ano letivo, né? Parecia que tudo ia terminar tão rápido e agora a gente já não tem mais perspectiva. Como eu estava falando, né, eu no início fiquei achando que ia dar conta de fazer um monte de coisa e passou uma semana eu não estava afim de fazer mais nada, né? Eu fiquei quase 2 semanas sem ligar notebook, mal olhando noticiário, pode mudar de lugar quando quiser. Parei de olhar noticiário, parei de olhar um pouco essas coisas, porque a gente começa a ficar muito aflito, e aí eu já comecei a não ler mais nada, não queria mais olhar live de nada, enfim. E agora, e aí pra gente estar retomando, né, eu vou fazer uma revisãozinha do assunto que a gente estava trabalhando por último, que é a urbanização, esses processos de urbanização no mundo e no Brasil, como ele está ocorrendo. Gente, eu não assisti nenhuma dessas lives, sério. Ontem eu tentei assistir a do David Gilmour, nem essa. Perdi a hora, estava fazendo slides de vocês. Vamos lá. Então, quando a gente pensa na urbanização, né, é importante a gente ter em mente que esse processo de urbanização, ele vai mais intensamente, do modo como a gente conhece a urbanização hoje, vai acontecer atrelada ao processo de industrialização, que é um processo mais recente, né? Começa ali no século XVIII, a partir de 1750 e na Inglaterra. Sobre os conceitos de urbanização, a gente confunde, né? Normalmente a gente atrela esse conceito de urbanização com o aumento da população urbana, o que não está errado, mas não é de todo correto também pensar que é só o crescimento dessa população urbana, né? A urbanização em si, ela está relacionada ao processo de expansão dos serviços e a infraestrutura urbana. Então, quanto mais conectado, mais planejado esse espaço urbano, isso vai definindo melhor o nosso conceito de urbanização.
Entre os teóricos brasileiros existe uma tremenda de uma guerra por conta do conceito de urbanização. Tem o José Eli da Veiga, que ele defende a ideia de que o Brasil ele não é tão urbano quanto a gente pensa, né? E ele lista 10 critérios ali para considerar um espaço urbano. E a partir desses 10 critérios, ele fala que a maior parte dos 5.000 e não lembro agora exatamente quantos municípios existem, mas 5.500 e poucos desses municípios brasileiros, a grande maioria deles não são considerados espaços urbanos por não conter esses equipamentos urbanos, né? O que ele considera equipamento urbano? Além dessa infraestrutura necessária dos serviços de saúde, serviços educacionais, também, né, os espaços de lazer, tem que ter teatro, cinema, câmara para música, né? Bancos, esses serviços econômicos que a gente está acostumado, os comércios, os serviços, enfim. Tudo isso ele vai considerando, depois eu mando esse artigo para vocês também poderem se aprofundar um pouquinho nessa discussão, caso tenham interesse, né? E aí tem outros geógrafos brasileiros que falam que é uma visão mais elitizada, que é uma visão europeizada, né, da urbanização, essa visão do José Eli da Veiga, que considera todos esses equipamentos urbanos, né, para considerar o espaço urbano. E a gente tem uma urbanização bastante particular no Brasil, né? Se a gente for pensar nessa perspectiva, imagina o ano passado que quem fez Enem teve ali, né? O tema da redação do Enem, que era a questão dos cinemas, né, democratização dos, não lembro se era cinema exatamente, mas enfim, era algo nesse sentido, né, democratização das obras da indústria cinematográfica. Enfim, se a gente for considerar isso, né, daí logo surgiu assim um mapa da quantidade de municípios que têm salas de cinema disponíveis. E se a gente for considerar esses equipamentos realmente, né, a maior parte do Brasil ela não vai ser considerada urbana, embora exista uma outra infraestrutura, né, que a gente considera urbana. No Brasil, para um espaço ser considerado urbano, basta ter uma sede e ter ali os seus representantes, né, eleger os seus representantes dessa sede. Tanto que tem um município que tem apenas 2 habitantes, e é definido como município, né? Então, assim, tem umas incongruências nesses conceitos que é muito profundo, né? A gente precisaria de muita discussão, assim, para chegar num consenso sobre o que é de fato urbano. Esqueci de falar desse recurso. Tem um recurso aqui que é questões, que está ali do lado esquerdo também, que é um balãozinho que tem esse recurso, para mim, ele é muito bacana, porque sempre que vocês digitam uma pergunta aqui no chat e lembram de colocar o ponto de interrogação, a plataforma ela identifica como uma questão ali para o apresentador e ela fica salva ali. Só questões, Tautinho do Fortnite. Você precisa... o teste vai para lá, Baú. Você precisa formular um pensamento sobre, né? E aí depois, no final, assim, se eu for perdendo algumas perguntas de vocês aqui, tem esse recurso que lá no final eu vou acesso e vai aparecer todas as perguntas que aconteceram aqui no chat. Então, é importante sempre colocar aí o ponto de interrogação, né? Tem algumas aqui que eu já perdi. Vocês estavam falando da live e tal. E a urbanização, essa urbanização mais recente, Maria Clara, ela vem atrelada com o processo de industrialização, que foi o assunto que a gente estava vendo antes da primeira prova, né? O assunto da primeira prova foi industrialização. Então, a urbanização mais recente, ela vem atrelada a esse processo intenso de industrialização. Por quê? Porque a partir da industrialização, acontece toda uma reorganização do espaço geográfico, uma reorganização das relações,
que aí passa a existir a indústria, né? E, consequentemente, essas indústrias elas passam a ter necessidades de trabalhadores, um grande número de trabalhadores. E essas pessoas, por conta da dificuldade de transporte lá de 1750, né, as pessoas elas passam a viver ali nas casas próximas a essas indústrias. Vocês estão só mudando de lugar, brincando de dança das cadeiras, ou vocês estão reconectando? O que está acontecendo aí? Gabriela, eu posso falar um pouquinho mais sobre esse município daqui um pouquinho. Aí, voltando, né? Então, esse processo ele acontece atrelado à industrialização por conta disso, por conta dessa reorganização do espaço e a reorganização das relações, em que as pessoas elas passam a viver muito próximo à indústria para estar perto ali, facilitar o seu transporte até o local de trabalho. Esse município só tem 2 políticos. Então, esse município ele é listado pelo José L. da Veiga, no livro dele de Cidades Imaginárias do Brasil, no final da década de 90. É provável que tenham mais pessoas hoje vivendo nesse município, mas era, no jeito que ele relata, eu não vou lembrar o nome do município, depois eu consulto lá no livro. Ele relata que é uma sede de uma fazenda, e eles estabelecem, tipo, pensa no Cubatão, né, e aí eles têm uma sede ali administrativa, e se de repente eles reivindicassem o direito a ser um município, eles passariam a receber recurso federal para subsidiar a existência desse município, né? Não necessariamente que sejam. Ele é oficial pelo IBGE como município, sim. Mas eu não lembro o nome do município. Depois eu vejo, mando lá no painel para vocês. Sim, é bem doido. Então, é por isso que tem toda essa discussão, né? E aí fica uma discussão entre a galera e os top dos conceitos geográficos, né? E não se chega a nenhum consenso sobre quais critérios definiriam um espaço como urbano, né? Embora esse espaço ele seja rural, ele não tem os equipamentos urbanos, né? Como é que a gente vai falar que é um espaço urbano? Ele é considerado oficialmente pelo IBGE. Podemos dar continuidade. Perdemos algum membro aqui? Não? Tá todo mundo aí? O áudio tá legal, pessoal, tá sincronizado, porque quando eu fui fazer o vídeo do YouTube, teve vídeo meu que ficou com áudio totalmente sem sincronia, daí eu tava falando uma coisa, a boca tava... Saiu o áudio de um jeito, a boca tava mexendo outra coisa e ficou muito estranho o vídeo. Então, aqui a gente tem um gráfico sobre a evolução da população urbana e rural no mundo, de 1950 a 2010, né, que é quando a gente passa a ter um boom da população mundial. Essa população mundial ela chega em 1 bilhão entre a década de 50 e 60, né? Aliás, desculpa, gente. 1 bilhão de pessoas vivendo nas áreas urbanas e quase 2 bilhões, né, de pessoas vivendo na área rural. E aí a gente observa essa evolução aqui da população urbana e da população rural. Lembrando, né, ali no primeiro slide, a gente estava falando da urbanização mais atrelada à disponibilidade dos equipamentos urbanos, né, dos serviços, etc., não tanto relacionado à concentração demográfica. Só que ao passo que as cidades elas vão crescendo, né, a gente vai observando uma tendência as pessoas irem morar nas áreas urbanas, né, por uma questão de facilidade, de busca de melhor qualidade de vida, enfim, né, disponibilidade de serviços, tudo isso. E aí, mais recentemente, né, aqui entre os anos 2000 e o ano de 2010, essa população ela se encontra, né, metade da população passa a viver nas áreas urbanas.
Eu até já pensava, por uma questão mais da análise do Brasil, né? Eu fico sempre mais focada nos dados brasileiros. Eu pensava até que a população urbana ela já tinha se invertido, né? Igual no Brasil aconteceu, que hoje 85% da população já vive nas áreas urbanas, né? Acho que até mais que 85% da população. E no mundo não, né? É mais recente esse processo de encontro. Hoje, atualmente, em 2020, 55% da população vive nas áreas urbanas. E aí a gente passa a existir uma demanda bem maior de esforços, principalmente dos gestores internacionais, dos gestores dos municípios, né? De se pensar esses espaços urbanos, né? Aí aqui a gente vai ver um pouquinho sobre os dados do Brasil, de como evolui esse processo da população urbana e da população rural. Por que no Brasil acontece diferente, né? Voltando aqui no slide da população rural e urbana no mundo. Aí ontem, quando eu me deparei com esse gráfico, aí eu fiquei me questionando, né? Eu falei, nossa, mas que estranho, será que é isso mesmo? Procurei em várias fontes para ver se era isso mesmo, né? Inclusive, esse gráfico ele foi elaborado pelo professor Carlos Walter Porto Gonçalves, e é um geógrafo bem renomado, né? Quando eu vi, eu falei, mas será, né? Mesmo sendo um cara renomado. Aí eu fui procurar em outras fontes e é isso mesmo. Bom dia, Olivia. Que bom que chegou. Olivia, eu só estou fazendo uma revisão sobre a urbanização, tá? Não estou entrando em assunto novo, porque como é a primeira semana, a gente ainda está em testes, então a gente tô mais em fase de revisão de conteúdos. Aí semana que vem a gente vai entrar em assuntos novos. Então aqui, né, sobre esse encontro da população rural e da população no mundo. Aí eu fui fazer uma análise do mapa da distribuição da população rural e da população urbana. E aí eu percebi que tem países que são muito mais rurais do que urbanos ainda, né? Por exemplo, a gente pega a China, a maior parte da população ainda vive nas áreas rurais. Bangladesh, né? Vários Vietnã, Camboja, os países africanos, né? A grande quantidade da população, o grande contingente da população vive nas áreas rurais, né, por serem países menos desenvolvidos. A China é um país bem peculiar nesse quesito, né, sobre desenvolvimento ou fase de estar em desenvolvimento ou ser desenvolvido, que eles têm os seus aspectos particulares ali, né. São a segunda maior economia do mundo, mas tem questões de desigualdade bastante grandes. E aí, quando a gente coloca ali na balança IDH, todos os outros índices que a gente mede de desenvolvimento de uma nação, a China ela não atinge todos esses patamares. Então, fazendo essa evolução da população brasileira, de população rural e urbana, a gente já tem aqui no final da década de 1960 o encontro, né? Metade da população já passa a viver nas áreas urbanas e metade da população está vivendo nas áreas rurais. E aí, qual que é o marco histórico, né, que vai definir esse processo aqui na década de 50, década de 60? O que está acontecendo no mundo? Lembra daquelas teorias demográficas que a gente viu no final do primeiro ano, da primeira série, né? Que falava que a população ela cresceria em progressão geométrica e a produção de alimentos cresceria em progressão aritmética e que, consequentemente, não haveria alimento suficiente para alimentar toda essa população do mundo. Só que esses teóricos, né, eles formularam essas teorias no século XIX, eles não contavam com a astúcia do desenvolvimento tecnológico, principalmente ali pós Segunda Guerra Mundial, né, durante essa fase aí que tem um intenso desenvolvimento de tecnologias. E durante esse período desenvolve-se então maquinários pesados, né, para fazer a produção agrícola, principalmente das monoculturas aí, soja, milho, né, trigo, arroz.
E aí, consequentemente, a gente vê uma transformação muito grande nesse cenário de produção de alimentos. Só que para ser utilizada sementes com insumos, né, sementes modificadas, e para ser... a Ana Clara está perguntando, você quer dizer que o aumento da população não tem a ver com a fome, é isso? O aumento da população ele não tem a ver com a fome. A população ela aumenta justamente... A população ela aumenta por uma questão que passa a haver maior disponibilidade de alimentos, né, no cenário mundial de modo geral, e a gente vai assistir essa transformação no número de habitantes, principalmente a partir da década de 60. O que eu estou falando aqui é sobre esse encontro da população urbana e da população rural, né, no Brasil especificamente e nos países em desenvolvimento, que vai acontecer ali por volta da década de 1950, 1960, e que esse processo de revolução verde ele está totalmente, né, está diretamente relacionado a esse processo, porque vai fazer uma transformação, assim como a industrialização foi um marco na urbanização, né, nessa urbanização mais recente. É lógico que se a gente pegar na história ali, no renascimento comercial e urbano, né, até antes disso, eu tenho um livro aí de quase 500 páginas que narra a história das cidades, né, mas se a gente for buscar a urbanização, fazer todo esse traçado na linha do tempo, vai ficar uma explicação muito extensa. Então, a gente faz esse recorte da urbanização mais recente, dessa nova lógica de se fazer urbano. E assim como a industrialização ela é um marco histórico aí na reorganização das relações socioespaciais, a Revolução Verde ela também é um marco histórico nessas relações socioespaciais, principalmente nos arranjos espaciais quanto à produção de alimento e redistribuição da população. Por quê? Porque antes dessas máquinas serem inseridas, né, os tratores, plantadeiras, colheitadeiras e os insumos, né, os fertilizantes, os insumos químicos, pesticidas, enfim, a produção agrícola ela era muito rudimentar, né? Era feita à mão, com enxada, rastelo, quanto muito um arado, né, puxado por bois, mas era isso, era produção de subsistência e produção familiar ali para alimentar o núcleo familiar. Raras exceções de pessoas que tinham fazendas maiores, né, e tinham um número maior de funcionários trabalhando que produzia para comercialização. Mas a grande maioria ali da população brasileira até a década de 50, 60, vivia no campo e vivia de subsistência. E aí, quando passa a ter a introdução desses maquinários, né, passa então a ter uma modificação muito grande no processo de produção de alimentos. Então, o que potencializa-se a capacidade de produção por metro quadrado, né? Só que passa a exigir também uma quantidade de terras maiores, que aí o Brasil, já no processo de ocupação territorial, ele vai ser marcado por essa desigualdade na distribuição das terras, né, que a gente começa ali desde das capitanias hereditárias, as sesmarias, né, e isso ele vem passando de família a família, né? Se a gente pegar algumas famílias aí que são donas de grandes fazendas, produtoras de gado, produtoras de soja no Brasil, são famílias históricas que receberam terras lá quando Portugal começou a distribuir terras para os nobres, sabe? Então, assim, essas pessoas não compraram essas fazendas, eles eram donatários, eles receberam isso do governo, né? Do governo português para vir aqui e fazer parte de uma aristocracia, de uma nobreza. E essas terras elas vão sendo passadas de pai para filho, né, de geração em geração. E nesse processo do latifúndio, algumas regiões elas vão ser mais marcadas por isso, né? Região ali do interior do Brasil, região do Mato Grosso do Sul, até o próprio interior de São Paulo, né? O interior do Paraná também é bastante marcado. Enfim, praticamente todas as áreas rurais, né, as áreas de produção de alimentos, elas vão ser marcadas pelo latifúndio, que são as grandes extensões de terra de fazendas produtoras ou não de alimento, né?
E aí, consequentemente, para tornar-se eficiente o uso desses maquinários, eles passam a ter necessidades de grandes extensões de terra. Então, o cara que começa com uma produção menos expressiva e ele passa a produzir e vai conseguindo exportar esses produtos, né? Ele vai tendo uma arrecadação de dinheiro maior, inclusive de incentivos políticos, de políticas públicas que incentivavam esses donos de terra a comprarem mais terra. Eles passam a comprar as terras dos seus vizinhos, que eram as pessoas, as famílias ali que viviam da agricultura de subsistência, né? Produziam o suficiente para alimentar a sua família, o seu núcleo familiar, e quando muito trabalhava ali mais um pouquinho na roça de um outro vizinho que tinha uma roça maior, né? Para ganhar um dinheiro extra e comprar os produtos industrializados, que na época era muito pouco, assim. Era tipo óleo, sal, né? Açúcar, coisas desse tipo. Tecido, né? Que se comprava por metro, as pessoas costuravam em casa, enfim. E aí, a partir da introdução desses maquinários, então, eles passam meio que um processo de expulsão do campo, né? Eles não conseguem mais se manter ali no campo, começam a ter uma dificuldade de disputar mercado, né? Os produtores, proprietários de terra que produziam para disputar mercado, eles passam a não conseguir mais disputar o mercado com os grandes produtores e, consequentemente, essa população que vivia ali nas áreas rurais, que vivia de agricultura familiar, vivia de subsistência, eles passam a migrar para as cidades, né? Eles vendem a sua terra, acham que estão fazendo um grande negócio e começam a migrar para as áreas urbanas, porque a área urbana ela está passando pelo processo de industrialização mais intenso também, né? Lembrando ali, fase de 1930, 1950, né? Que passa pelo auge da auge não, né? Mas aquele start da industrialização brasileira e passa assim, a investir mais nisso, né? E aí, consequentemente, essas pessoas elas migram para cidades e faz um processo de inchamento dessas cidades, né? Chega um contingente maior do que a cidade consegue absorver, e essas pessoas, elas sem infraestrutura adequada para morar, elas começam a ocupar as áreas irregulares, né? As áreas de morro, áreas de fundo de vale. E aí a gente vê esse processo de inversão aqui, né? Que vocês estão observando no gráfico. Prof, tem a ver com a dependência do campo à cidade da Revolução Verde? Também, a cidade ela tem uma dependência da produção agrícola do campo, né? Para a cidade existir, até o Henri Lefebvre, é um geógrafo francês, ele tem um livro que o livro inteiro ele fala sobre a urbanização total do mundo, né? Isso também lá no século XIX, início do século XX. Então, imaginava-se que seria inevitável que em um determinado momento o mundo todo se tornasse urbano. Só que daí a gente já começa a perceber que isso é um mito, porque a cidade ela não consegue sobreviver sem a produção do campo, né? Quem é que vai produzir alimento? Então, tem que, por menor que seja, tem que existir uma população vivendo no campo, né? Vivendo e trabalhando no campo e produzindo alimento para sustentar os trabalhadores da cidade, né? Sustentar as pessoas que vivem na cidade. E tudo isso por conta da lógica da economia, né? De como a economia se movimenta e etc. Né? Mas isso é um assunto mais aprofundado, mais para frente a gente pode retomar ele para não gerar muita confusão aqui. Deixa eu só ver aqui, parece que alguém está mandando mensagem aqui no... Não, tá tudo certo. Quem tinha que estar aqui, tá aqui. E aí, então, na década de 60, por conta desse processo da Revolução Verde, a gente assiste essa migração das pessoas, né, essa expulsão das pessoas do campo para a cidade, e, consequentemente, a população urbana ela passa a aumentar gradativamente, né, a partir desse período. E a população rural, como ela está migrando do campo para a cidade, ela vai reduzindo a ponto de hoje a gente ter aproximadamente 15% a 20% das pessoas vivendo no campo, em detrimento de 85%, 87% da população vivendo
nas áreas urbanas, né? E interessante que de toda essa população urbana brasileira, 80% de tudo isso vive no litoral, até 100 quilômetros do mar. As principais capitais brasileiras estão nessa região, né? Quando começa a travar, pessoal, aperta o F5 que ele já recarrega e aí já dá uma melhoradinha. E às vezes está relacionado com a internet da pessoa também. E aí não tem muito o que fazer, né? Ali na primeira série tinha gente que ficou travando ali a aula inteira e daí falou que a internet que era lenta mesmo. E aí, com esse processo, né, de migração das pessoas do campo para as cidades, a gente passa a ter uma demanda de infraestrutura que as cidades elas não vão dar conta, né? Principalmente as cidades de países que estão em desenvolvimento, né? Elas não vão dar conta de oferecer essa infraestrutura adequada para a instalação dessas pessoas. O que é infraestrutura adequada? Loteamento para as pessoas construírem suas casas em locais adequados, fornecimento de serviços sanitários, né? Coleta de esgoto, fornecimento de água potável, coleta do lixo, né? Porque senão vira um caos urbano. Para a gente observar a diferença de urbanização nos países desenvolvidos e nos países que estão em desenvolvimento, a gente consegue observar através dessa imagem do planeta, que é essa imagem noturna, né? A gente observa as partes que estão mais destacadas em amarelo, que são as regiões mais iluminadas durante a noite, e a gente consegue identificar, então, as principais cidades do mundo, até, inclusive, né? Então, a gente observa ali uma densidade urbana muito grande ali na Europa, né? Uma densidade urbana bastante grande até o meio ali dos Estados Unidos, a porção leste até o meio dos Estados Unidos. A Índia, né, com 1 bilhão e 100 milhões de pessoas vivendo naquele país que é pequeno, então, inevitavelmente, vai ser um país que vai ter bastante iluminação e as pessoas, embora tenha bastante gente vivendo de subsistência no campo também, né, mas devido à concentração de população, devido à densidade demográfica no país, então a gente tem uma sensação de maior urbanização. Daí todo o leste chinês ali, com exceção da região ali do Himalaia, né, da região mais ao interior da China, que são regiões montanhosas, o Planalto do Tibete, etc., né? A planície da Sibéria, ali na Rússia também, a gente percebe que ela praticamente fica apagada, né? Também imagina, vivem camponeses nessa região, mas imagina como é que seria o desenvolvimento de cidades ali na planície, embora seja uma região que ela é perfeita para o desenvolvimento de cidades, né? Imagina você viver numa cidade que chega a fazer 70 graus negativo, né? Que foi o recorde de temperatura ali na Sibéria. Não que todo ano faça todo esse frio, mas uma média do inverno deles é 40 negativo. Então, assim, é inóspito, né? Daí a gente observa uma densidade demográfica mais ao sul do Canadá também e pouca densidade ao norte. Na África, né, principalmente ali nos países do norte. Aí se a gente der um zoom nessa imagem, a gente vai perceber toda a margem ali do rio Nilo bem ocupada, né, a cidade do Cairo ali no Egito, a cidade de Joanesburgo na África do Sul, toda a costa leste brasileira, né, a Argentina ali também, o Uruguai. Daí a gente vai observar um pouquinho ali no norte da América Latina, uma densidade maior, mas aí toda a região da Amazônia, da Cordilheira dos Andes ali, pouco habitado e pouco urbanizado, né? Então a gente tem um panorama bastante interessante a partir dessa análise desse mapa aqui que é feito esse registro das imagens noturnas do planeta.
Até aí tá tranquilo, pessoal? Como é revisão, né? Eu acho que talvez esteja de boa para entender. Se vocês tiverem dúvida, vão mandando aí, que na medida do possível eu vou respondendo. Então, urbanização em países desenvolvidos e nos países em desenvolvimento, né? A gente já estava falando que acontece de uma maneira bastante distinta nos países desenvolvidos e que, consequentemente, foram os países que passaram pelo processo de industrialização primeiro, né? Vai ser aí Inglaterra, depois França, Alemanha, né? Os países ali europeus, Estados Unidos, Japão, aí os tigres asiáticos, né? E aí só depois os países que estão em desenvolvimento. Brasil, China, que vai acontecer ali a sua industrialização, principalmente a partir da década de 1950, né? Vai ter esse processo mais intensificado, principalmente por conta do toyotismo, né? Relacionado ao toyotismo. E aí passa a ter toda aquela ideia de descentralização da indústria, né? A busca pela instalação das indústrias em locais de grande quantidade de mão de obra, principalmente mão de obra barata, e grande disponibilidade de recursos, né, para alimentar essa indústria, que estava em pleno desenvolvimento também. Então, essa urbanização ela vai acontecer de uma maneira muito diferente, né? Nesses países que tiveram industrialização primeiro, ela vai acontecer de uma maneira paulatina e com maior participação ali dos operários. Por quê? Lembra que eu falei, né, que a urbanização acontecendo de modo atrelado à industrialização gerou toda essa reorganização do espaço geográfico e, consequentemente, os operários, eles por uma questão de logística, eles passaram a se localizar, a morar próximo das indústrias, certo? E, consequentemente, começaram a se amontoar, né, em cortiços, em casas com pouca infraestrutura. Imagina aqueles países bastante frios, né? Tem até um filme que retrata bem esse processo aí da organização dos operários e da reivindicação à participação na cidadania. Renzo, vai até 11h10. Gente, passou muito rápido e a gente está no começo ainda. Então, esses operários, eles passam a reivindicar. E daí tem esse filme que ele mostra bem certinho, se alguém quiser assistir, é o Germinal. Ele é um livro inspirado... Ele é um filme inspirado no livro do Émile Zola, que é um sociólogo, né? Que vai narrar um pouquinho essa... Cachorro se matando. Então, ele vai narrar um pouco esse episódio aí da organização dos operários. E aí, consequentemente, né, por conta dessa organização, dessas reivindicações à participação, ao direito à cidadania, e como eram muitos operários e bastante organizados, né, eles conquistam esse direito à cidadania e eles passam a fazer parte das tomadas de decisões também, né, e passam a reivindicar melhores condições de trabalho, escolas, né, para as crianças estarem estudando enquanto eles estão trabalhando, porque no início da Revolução Industrial não existiam regras, né, as crianças ali a partir de 5, 7 anos iam trabalhar na indústria também. Então, imagina, né, criança ali sem responsabilidade nenhuma, era muito comum, né, criança morrer na indústria, perder braço, perder dedo, enfim, se machucar, né. Mulheres grávidas, não tinha regra nenhuma. E aí eles, vendo toda essa situação, né, de como o capitalismo e como a industrialização crescente, ela vai explorando a mão de obra desse trabalhador, eles passam a se organizar e falam, não, já que é para ser assim, então a gente quer ter direito às tomadas de decisões também. Então, eles passam a fazer parte dos planejamentos da reorganização do espaço urbano em que eles estavam construindo. As cidades, elas passam por um processo de uma construção numa outra lógica, né? É lógico, foi rápido esse processo? Não.
né? Eles passam a discutir questões ambientais, questões de melhorias, ali a partir do final do século XIX, século XX, né? E tudo isso só vai se consolidar a partir da década de 1920, né? Que inicialmente, quem que eram os cidadãos naquele período, né? Os cidadãos eram as pessoas que viviam na cidade, que tinham dinheiro e que faziam as tomadas de decisões. Os operários se organizaram e reivindicaram seu direito à cidadania. Só que até num primeiro momento, não era qualquer pessoa que vivia na cidade que era cidadã. Eram cidadãos só os homens, né? Só os operários homens e os que já eram cidadãos, que eram as pessoas mais ricas, que já eram quem tomavam as decisões mesmo. E as mulheres, elas só vão conquistar o direito ao voto, o direito à cidadania, né, a partir das revoluções ali no início do século XX. Então, essa cidadania, ela só vai se concretizar, né, começa ali expressivamente a partir do movimento sufragista, não me lembro se na Inglaterra, na Alemanha ou na Rússia, né, nesses países, a partir do movimento das mulheres, e tem país que faz 20 anos que as mulheres votam, né, tem país que até hoje a mulher não tem direito à cidadania, ela não tem direito à escolha nenhuma, né, são os homens que tomam as decisões por elas, independente de onde ela mora, né, se no campo ou na cidade. Então, a gente vê um processo muito desigual nessa produção espacial, né. E aí, nesses países desenvolvidos, eles passam a refletir mais sobre a qualidade de vida, né, no ambiente urbano, principalmente a partir da década de 1950, que eles percebem um ambiente bastante degradado, os rios poluídos, e passam por um processo ali, principalmente a partir da década de 1970, né? 74 a gente tem o marco do Tratado de Quioto, foi uma conferência do clima, né? Das mudanças climáticas, uma conferência ambiental que passa a discutir essas questões, né? De emissão dos gases poluentes, da qualidade da atmosfera, da qualidade da água nesses rios, né? E vários países ali, principalmente os europeus, eles passam a adotar sistemas de recuperação dos rios, né? Dos seus cursos d'água, que estava tudo nojento, né? Os caras jogavam esgoto industrial sem tratamento nenhum no início ali da industrialização, tudo direto no rio, além do esgoto das casas, né? Das famílias. Então o negócio ficou. O Tietê é limpo perto do que ficou aqueles rios, né? Rio Reno, Rio Danúbio, enfim. E daí nos países em desenvolvimento, né, que esse processo de industrialização ele inicia mais tardiamente, as cidades elas crescem de uma maneira muito rápida, né? As pessoas elas passam a migrar muito rápido para as cidades e consequentemente essas cidades elas vão ter um crescimento sem infraestrutura nenhuma. Que infraestrutura é essa, né? A gente acabou de falar, que é o loteamento adequado em locais adequados para a população construir suas casas, né? Que não ofereça riscos a essas pessoas. Então, não pode ter loteamento em fundo de vale, que são regiões que alagam, não pode ter loteamento em regiões de encostas, né? E no Brasil a gente vê esse processo acontecendo intensamente, né, principalmente em grandes centros urbanos, aí na região sudeste, principalmente, que tem uma densidade populacional maior, essas ocupações irregulares, né, porque a população ela foi crescendo tão loucamente que não tinha onde se instalar e eles vão chegando na cidade, vão ocupando qualquer terreno, não tem dinheiro para comprar um terreno regularizado, mais próximo ao centro, né? Então vai ocupando qualquer terreno irregular mesmo. Aí agrava a questão da infraestrutura no transporte, né? Que daí imagina assim a cidade de São Paulo, por exemplo, que é gigante, né? Para você sair lá do extremo da zona leste e até o centro, você pode levar até 4 horas, dependendo, né? Quando eu falo assim, o extremo da zona leste é quase no Cubatão já, indo ali para Santos.
Então a pessoa ela sai da casa dela, ela precisa pegar uma condução para chegar até o trem. Então ela pega uma Kombi, pega um ônibus, pega o trem, porque daí, né, até nessa parte não chega metrô. Ela pega um trem, vai até a estação de Itaquera, da Itaquera ela pega o metrô, vai até a Luz, né? Então todo esse processo é muito demorado. Daí imagina para o trabalhador que vive nessa periferia, né? Se ele puder ocupar qualquer área irregular, nas áreas mais centrais, então ele vai e faz isso, mesmo que coloque sua vida em risco, né? Por isso que surgem tantos movimentos mais recentes de reivindicação ao direito ao centro dessas populações mais marginalizadas, né? As populações periféricas, principalmente os trabalhadores. Porque perde-se muito tempo, né? Imagina 4 horas para ir, 4 horas para voltar, são 8 horas do dia, né? 1/3 do dia só em transporte. Daí trabalha mais 8, o cara perdeu a vida trabalhando e indo ao trabalho. E aí surgem esses movimentos, né, de ocupação do centro, o movimento dos trabalhadores sem teto, né, que vão reivindicar as moradias no centro, né, que passam a ocupar os prédios que estão abandonados. Enfim, uma série de movimentos, assim como dos trabalhadores que foram expulsos do campo, né, por esse processo da compra das fazendas, dos sítios. Esses trabalhadores, mais recentemente, eles passam a reivindicar o seu direito do retorno à terra, né, retorno à área rural, pelo fato de que na Constituição ela prevê, né, que todo solo rural ou urbano precisa cumprir com a função social. E nas áreas rurais é a produção de alimento, né? E nas áreas urbanas o solo ele precisa ou servir de moradia ou estar sendo usado para produção de alimento. Então, pela Constituição, o ideal seria não ter terrenos baldios, terrenos que estão ali sem ocupação, né? Ele teria que estar cumprindo essa função. Por isso, tão necessários planejamentos urbanos, para que os gestores dos municípios passem a pensar e planejar sobre a distribuição da população por esse espaço urbano, né? E aí, nesse processo, vai surgir de tudo, surge desde ecovilas para milionários, bilionários que vão morar nas áreas periféricas, por exemplo, da cidade de São Paulo, né? Em Curitiba também começa a surgir esses alphavilles, ecovilles, de pessoas que vão morar assim nessas vilas arborizadas, né? Super bem estruturadas, mas que mora na área periférica, por uma questão de qualidade de vida, de menos ruído, né, em detrimento de abdica do fato de querer morar ali no centro, nas áreas centrais. Só que são pessoas que têm um carro muito bom, que vai se deslocar rapidamente. Aí essa questão, né, quando a gente pensa em Curitiba, a questão dessas vias rápidas que tenha o pensar, o planejar dessa estrutura de logística, né, de transporte das pessoas de maneira mais rápida, ela vai permitir com que essas pessoas morem nessas áreas periféricas, que tenham melhor qualidade de vida e morem num ambiente bacana, né? Não as favelas, as áreas de comunidade, né? Então, esse processo nos países em desenvolvimento, ele vai acontecer assim como acontece no Brasil, né? Vai acontecer na Índia, vai acontecer na China, vai acontecer em vários países que são países em desenvolvimento, e que vai acontecer um processo muito rápido e, consequentemente, as cidades elas vão crescer desordenadamente, né? Vai acontecer a macrocefalia urbana, o inchaço dessas cidades, falta de estrutura, falta de planejamento, vai ter vários impactos, enfim. Eu vou dar uma acelerada, que eu achei que, como era revisão, ia ser mais rápido. Mas eu não sei o que acontece, é o assunto que eu mais gosto. E aí demora mesmo pra gente... Ah, e essa tabela ela ficou meio escura, ficou estranha. Que é uma listagem, talvez no download do slide que vocês fizerem, vocês consigam observar melhor.
Mas aí, nesse processo, né, intenso da migração das pessoas do campo para a cidade, e mais, principalmente nos últimos anos, né, a gente volta a ter esse processo novamente da migração. Hoje, no Brasil, a gente assiste até um fenômeno bastante interessante, que é a migração de pessoas da cidade para o campo, né? Uma juventude aí que discute permacultura, discute produção agroecológica e tal, que estão migrando das áreas urbanas e retornando para as áreas rurais, né? Então, a gente tem um processo já inverso. Qual o impacto disso, de fato, né? Se vai ser expressivo ou se é algo inexpressivo, se ele é localizado ou não, e tudo isso ainda está em estudo, né? Tem vários estudos de caso em cidades menores, né? Em espaços menores, e aí futuramente, quem sabe daqui a uns 10 anos, a gente consiga sistematizar essas informações e já tenha um panorama melhor sobre o impacto real dessa migração dos jovens da cidade para o campo, né? Mas, enfim, a gente passa por esse processo intenso de transferência da população do campo para as cidades, e isso vai começar a gerar as megacidades, que é um termo utilizado e definido pela ONU, que são cidades que vão concentrar mais de 10 milhões de habitantes, que é assim, uma panaceia, né? É um caos, um pandemônio mesmo. Daí são cidades que crescem normalmente sem infraestrutura, né? Com uma população gigantesca, grandes bolsões de pobreza, né? Uma desigualdade muito grande entre as populações, então as populações com melhores condições econômicas vão estar mais bem localizadas, mais próximas ao centro, né? E as populações, os trabalhadores, a grande massa da população vai estar mais localizada nas regiões periféricas. A gente que mora aqui em Guaratuba, tal, vive tranquilo, e em 5, 10 minutos a gente chega em todos os lugares, né? É inconcebível, né, pensar nisso, assim, mas tipo, quando a gente vai para Curitiba, a gente já começa. Curitiba é uma cidade, se não me engano, hoje tem entre 2 milhões e 3 milhões de habitantes, alguma coisa assim. Preciso verificar essa informação. Mas a gente já tem uma noção, principalmente quando a gente vai ali no centro, né, que tem um fluxo maior de pessoas e tal. Mas Curitiba ainda, como foi uma cidade planejada, na década de 80 vendeu-se a ideia de que era uma cidade ecologicamente correta, né? E realmente é uma cidade no Brasil que se destaca nesse cenário ecológico, uma cidade verde, etc. Ainda ela está melhor estruturada, né? Até mesmo ali nas regiões centrais, a gente observa grandes avenidas largas, com 4 faixas, etc., que então dá uma fluidez melhor para o trânsito. Mas se você pensar, Curitiba é tudo. Eu adoro Curitiba também. Mas às vezes me deixa nervosa o centro ali, quando eu vou para 15, para esses lugares, às vezes me deixa um pouco nervosa ali perto do Largo da Ordem e tal, que aí o trânsito já fica mais desorganizado. E São Paulo, para mim, é o caos, assim. Vixe, Maria. Como eu tenho família lá, vira e mexe, eu tô indo para lá, para mim é uma loucura, assim, é irracional aquilo. São Paulo hoje conta com uma população de mais de 20 milhões de habitantes, né? Então, assim, é ruteza, sei lá. Londrina é uma gracinha também. Eu gosto de Londrina, Maringá, eu acho bem bonitinha, bem estruturadinha também. Mas voltando aqui, se vocês conseguirem observar lá nos slides de vocês, a gente tem essa tabela que vai ranqueando para nós as megacidades ao longo da história. Então, nós temos ali em 1950, tinha uma única cidade no mundo que era considerada megacidade, que era Nova York. Só que Nova York, desde o início, foi uma cidade que foi planejada, né? Então não é uma cidade caótica, embora tenha uma concentração muito grande de pessoas, é uma cidade bastante verticalizada e tem N problemas também ambientais, é uma cidade que ainda tem uma fluidez da população, né? E principalmente quando a gente faz uma comparação dessas megacidades, são poucas megacidades que estão em países desenvolvidos, quando a gente faz uma comparação da infraestrutura dessas megacidades em países desenvolvidos e países que estão em desenvolvimento, a questão de transporte é uma questão fundamental, né?
e a questão da distribuição e reorganização de pequenos centros, centros menores, inclusive nas regiões periféricas, né, para não concentrar um fluxo de pessoas para as regiões centrais, isso também é fundamental. Mas mesmo que não haja, né, que haja um transporte que seja coletivo, eficiente, você tendo menos carros nas ruas, né, isso favorece, assim, a qualidade de vida, né, e facilita muito o transporte. Imagina você se locomovendo numa cidade enorme como Nova York, se não tiver o metrô, né? E ainda assim, mesmo com o metrô que funciona bem legal e tal, tem a questão das frotas de táxis, que é muito grande, né? E aí, quando a gente pensa megacidade, tem um dado curioso também sobre essas megacidades no mundo, né? E essa relação com a eficiência dos transportes coletivos, que quando o transporte coletivo ele é eficiente, ele não se torna tão necessário o uso dos heliportos, né? Então, quando eu tenho uma tabela sobre a quantidade de heliportos por megacidade no mundo. Eu não sei porque eu esqueci de colocar aqui nos slides para vocês, mas eu lembrei dela agora. E São Paulo é a cidade que mais tem heliportos no mundo. Voltamos. Deixa eu recarregar minha tela aqui. Vai voltar no começo. Gente, o Natan não é fofinho, assim, ó, esse moranguinho, olha só que gracinha. Deixa eu achar que o slide que a gente estava. Era aquele com a tabela, né? Isso, das megacidades. Então, o que eu estava falando, quando a gente cruza essas informações de eficiência no transporte coletivo e a disponibilidade de heliportos nessas megacidades, a gente tem um panorama interessante, porque a cidade de São Paulo tem um metrô, né? Vocês estão aí? Então. Ok. A cidade de São Paulo é a cidade que tem um metrô, existe um metrô que está em construção já faz uns 50 anos, e que embora ele supra alguma demanda, né, ele é bastante ineficiente porque liga leste-oeste e norte-sul. E se a gente faz uma comparação, urbanização é um tema muito amplo para a gente tratar disso em 2 aulas, né? Precisaria de, sei lá, um mês inteiro de aula só falando de urbanização para a gente dar conta de todos os assuntos que abordam essa questão da urbanização. Se a gente faz um cruzamento dos mapas dos metrôs, por exemplo, de Moscou, Nova York, Paris, Berlim, até na China, né? Gente, é uns negócios fantásticos, assim, liga tudo a todos os lugares, tem estação em tudo quanto é canto, né? Então você consegue, você nem precisa ter carro, né? E tipo, nossa, o meu maior sonho, assim, era que tivesse transporte coletivo acessível e de fácil acesso, né, para toda a população, porque daí você imagina ter carro, né, se gastar um monte com combustível, você vai para os lugares, tem que ficar pensando onde que vai estacionar, perde tempo estacionando, dá dinheiro para flanelinha, né, uns negócios muito doidos, assim. E daí nesses países, né, nessas megacidades com infraestrutura de metrô, que é fantástica, né, eles têm cidades assim que tem um único heliporto no principal hospital da cidade. Em São Paulo é engraçado isso, porque tem 27 heliportos. Isso que o dado ele é de antes de 2010, né? Eu não sei se tem um dado atualizado sobre isso, depois vou até procurar também. E tem vários, né? Principalmente ali na Paulista, que tem um monte de prédio. Agora tem a outra avenida que virou um novo centro em São Paulo, que é a Avenida Berriner, né? Que tem uma concentração de prédios comerciais e financeiros muito grande.
e tem uma circulação de pessoas que vêm do mundo inteiro para tratar de negócios, né? Então, eles precisam desses heliportos para conseguir se locomover de uma maneira bastante rápida, né? Ir para o aeroporto, ir até o prédio onde precisa ter a sua reunião, não ficar horas preso no trânsito. Então, essa questão da logística das cidades é fundamental se pensar, né? E aí, voltando aqui na evolução dessas megacidades, em 1950 a gente tem uma única cidade, que vai ser a cidade de Nova York. Aí depois, deixa eu me aproximar aqui, porque eu não estou enxergando direito, ficou escuro. Aí depois a gente vai ter, já a partir de 1975, né, Tóquio, que passa a ser a maior megacidade, Nova York fica em segundo, daí surge algumas, e São Paulo se torna a quinta maior cidade, já com 10 milhões de habitantes. Tá muito pequenininho aqui o número. Isso, 10 milhões de habitantes, né? A partir dos anos 2000, a gente passa de ter 5 megacidades, a gente passa a ter 19 megacidades, né? Em questão de 25 anos aí, a gente salta no número de megacidades. E atualmente, né, de 2015 em diante, a gente passa a ter 23 em 2015, e hoje nós temos 41 megacidades, né? E elas, aqui na região da América do Sul, América Caribenha, tem algumas megacidades que elas já chegaram no seu limite de crescimento, não tem mais para onde crescer, não tem mais para onde ir, já está entrando em colapso nessa questão da circulação das pessoas, das mercadorias, e até esse momento de coronavírus, né, eu vejo bastante geógrafo refletindo sobre isso, que sei lá, pode ser mesmo uma resposta da natureza ao nosso estilo de vida, né? Esse estilo de vida louco que a gente adotou, de muita gente concentrada, né? E tudo circulando, tudo uma velocidade gigantesca. Então, quem sabe não seja mesmo para a gente repensar o nosso modo de vida, né? Porque pensar em 41 megacidades, 41 megacidades com mais de 10 milhões de habitantes, né? Algumas cidades do México, e algumas outras cidades asiáticas chegando aí na concentração de quase 30 milhões de habitantes, né? Um negócio surreal. Pensar nessa quantidade de pessoas localizadas numa cidade, né? E aí que a gente passa a ter alguns desafios. Principalmente os gestores dessas cidades, né? Eles passam a ter desafios porque é uma cidade muito irracional, né? Tudo isso e a necessidade de se pensar em infraestruturas adequadas para atender todo esse pessoal. Gente, daí aqui a gente vai falar das periferias dos países pobres e comparar com as periferias dos países ricos. E eu trago 2 links para vocês, que quando vocês baixarem os slides de vocês, eu quero que vocês abram, porque eu abro o link aqui, mas ele não faz a interface. Então, vocês não conseguem ver a imagem aqui através da transmissão do vídeo. Então, eu deixo por conta de vocês a observação dessas imagens, dessas periferias dos países pobres e dos países ricos, tá? Para vocês estarem fazendo uma comparação de infraestrutura e de como é que é organizado esse espaço. Aí já está marcando 11h08, a gente já vai encerrando aqui. Eu só quero chegar até na parte da atividade para vocês entenderem o que eu quero que vocês façam. Como é uma aula de revisão, né? Daí aqui eu trago uma série de imagens sobre a urbanização, né? Sobre cidades planejadas e cidades que cresceram espontaneamente. Aqui ainda a questão das periferias, né? Em países desenvolvidos, em países em desenvolvimento. Então, aqui a gente tem a cidade de Baltimore, nos Estados Unidos, que é uma das cidades que tem a maior... vocês lembram, em 2018, que teve uma série de protestos, né, da população negra por conta de assassinatos da polícia, sem justificativas plausíveis, né, de pessoas... Como acontece aqui no Brasil também, né? Só que a população negra lá é mais organizada e
e não deixou barato, né? Os caras se organizaram e fizeram várias manifestações contra essa truculência da polícia estadunidense. Mas o foco aqui é ver como que é essa periferia, né? A gente observa a periferia aqui no Brasil, que é aqueles barracos construídos de tábua e restos, né? Coisas que as pessoas encontram, que isso evidencia ainda mais a desigualdade social e econômica entre as pessoas, né? Entre as sociedades. E lá até a periferia ela é bonitinha, né? Por que a periferia lá é bonitinha? Porque os planejamentos urbanos nessas regiões, elas funcionaram, e por mais que sejam regiões periféricas, né, essas regiões, elas são periféricas, mas são regiões de moradias populares. Então, são regiões que são mais organizadinhas e mais bonitinhas. Algumas cidades brasileiras, né, passou a partir da existência do Ministério das Cidades, do Estatuto da Cidade, esse repensar da função social da cidade. No Brasil também, vários municípios passaram a adotar a política pública da construção das casas, dessas moradias básicas para a população, né, que são as casas pequenas, são as casas populares, e que são construídas todas iguaizinhas, bem próximas umas das outras, né, em regiões periféricas, que são regiões que os terrenos são mais baratos. Até Guaratuba, uns anos atrás, acho que em 2017, 2018, eles tinham um planejamento de estar fazendo ali num terreno do Coroados, eles queriam construir um prédio desses, que tem um monte de apartamentozinho para população de baixa renda, e daí tem aqueles financiamentos da Caixa, né, pelo Minha Casa Minha Vida, mas aí são todas políticas públicas que, com o passar dos anos, aí elas foram se deteriorando, né? Enfim, é um assunto mais aprofundado também. E, então, existe essa tentativa, né? Essa demanda de esforços também no Brasil, só que aqui a população ela cresce numa velocidade tão alucinante, né? Que não dá conta de construir para toda a população que chega na cidade. Tipo, Guaratuba tem um déficit de habitações de quase 5.000 famílias. Não, desculpa. Quase 5.000 pessoas em torno de 2.000 famílias, né? Que as famílias hoje, 2, 3 pessoas. Isso considerando trabalhadores, né? Pessoas que estão numa situação mais formalizada, que estão vivendo em áreas de ocupação irregular e tal. Se a gente pensar em quem está morando em regiões de favela mesmo, assim, que construiu o barraco ali no mangue, coisa arada, essa população chega a 10.000 facilmente, né? 10.000 pessoas facilmente. E aí, como é que você vai dar conta de construir casa popular e financiar para toda essa gente, né? Tem gente que vive, inclusive, de rendas governamentais, então, assim, é uma desigualdade muito grande, né? E aí o desafio dos gestores dos municípios é se pensar uma gestão que contemple a função social dessas cidades e que dê conta de atender a demanda dessa população, né? E que é algo não tão simples, porque demanda muito recurso. Vou lá para o slide vocês têm mais uma aula hoje, né? Agora. Então, aqui tem um slide que vai contar um pouquinho mais sobre a função social das cidades. Eu tenho uns outros slides que eu posso mandar depois para vocês, um trabalho que eu apresentei quando eu estava no mestrado, uma disciplina de habitação e meio ambiente, e que daí eu fiz um trabalho bem aprofundado sobre o surgimento do Ministério das Cidades, o Estatuto das Cidades, o Plano Diretor, que é assunto que a gente já discutiu em sala, e daí eu acho que se vocês lerem os slides, já basta para entender um pouquinho mais aprofundado sobre esse processo. Calma aí, já estou chegando lá. Daí os crescimentos da cidade natural e espontânea, ou artificial e planejada, né? Aí vai vir uma série de imagens aqui que vocês podem estar olhando. Depois aqui eu trago uma imagem da cidade de São Paulo, Minhocão, famoso Minhocão, que foi construído na época do Paulo Maluf, que é uma obra de infraestrutura absurda, de ridícula, né? Porque a rodovia, esse viaduto, ele passa na altura da janela do prédio
do prédio das pessoas.